Então tá aqui, ó, a questão 21, que fala o seguinte: um halterofilista levanta 200 quilogramas até uma altura de 2 metros em 1 segundo. Consegue imaginar isso? Alguém levantando um peso ali até acima da cabeça, pegando lá do chão, levantando em relação ao chão até lá em cima 2 metros, né? Qual é a potência desenvolvida pelo halterofilista? Qual a potência desenvolvida por ele? Olha só, quando ele levanta desde o chão até lá em cima, primeiro, lá no chão, estava com uma velocidade zero, estava parado, né? Aquele peso ali, aquela massa, né? E ele levanta até lá em cima, quando ele chega lá em cima, para de novo, não é? Então a velocidade inicial e final são zero. Assim como na questão 22, que fala que o fardo, na questão 22, ó, parte do repouso e volta ao repouso. Sabe o que significa isso? Esse partir do repouso e voltar ao repouso? Significa que, vou colocar aqui na 22, ó, que ela tem essa parte também de sair do repouso e voltar ao repouso. Espera aí, deixa eu colocar aqui de novo. Ó, o fardo parte do repouso e volta ao repouso. Pergunta: quanto que é a variação da energia cinética? Tanto na questão 21 quanto na questão 22, que começa no repouso e parte no repouso e volta ao repouso. Repouso, velocidade é zero, né? Isso aí. Então, a energia cinética no começo é zero, partiu do repouso. Então, vamos escrever aqui, ó. Partiu do repouso. Então, a energia cinética inicial é zero. E volta ao repouso. Então, a energia cinética final também é zero. Então, quanto que é a variação da energia cinética? É zero. Portanto, a fórmula teorema do trabalho, que é a variação da energia cinética. Então, o trabalho também vai ser zero, né? O trabalho da força resultante, o trabalho da força resultante é zero, beleza? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira: tem a força para cima da pessoa fazendo sobre o objeto e tem a força para baixo, que é a força peso. Então, a gente pode considerar que elas duas são iguais, porque o trabalho resultante é zero. Lembrando em fórmula de trabalho, ó. Lembrando em fórmula de trabalho. Trabalho não é força vezes distância vezes o cosseno de θ, certo? Se a força for zero, o trabalho é zero. E vice-versa. Se o trabalho é zero, então quer dizer que a resultante é zero. A gente pode pensar assim, tá? A gente pode pensar que ele está levantando aqui com velocidade constante. Assim como na questão que a gente vai ver também, que é a questão 23, ó, fazendo um apanhado de cada um aí, ó. Vocês já fizeram essas questões, mas a gente vai ler em cada uma na íntegra, né, e fazer direitinho. Mas, ó, com velocidade escalar constante de 5 metros por segundo. Então, gente, sempre que falar assim, velocidade escalar constante de 5 metros por segundo, que seria, nesse caso, a força resultante igual a zero. Força resultante igual a zero. O trabalho dela, então, igual a zero, da resultante, né? E nas outras questões também, nas outras questões aqui, o trabalho da resultante também é zero, porque começou do repouso e no final voltou ao repouso, a variação da energia cinética é zero. Então, a força resultante é zero. A gente pode interpretar sempre assim: a força resultante é zero, tá? Força resultante. Agora, quando você pega o objeto, então, por exemplo, você pega aqui essa bolinha, ó, essa bolinha, esse objeto, e levanta essa bolinha, aplica nela uma certa força. Aqui para cima, F, tem uma força para baixo que é a força peso, não é? Quer dizer que essa F cancela a força peso. A resultante é zero. Então você poderia pensar da seguinte maneira: essa força que ele tem que fazer aqui tem que ser igual à força peso. Claro, ele não pode fazer uma força menor do que o peso, senão ele não consegue levantar, tá? Ele tem que fazer pelo menos igual ao peso aqui. Na verdade, 1 milímetro a mais, é um pouquinho a mais, né? 1 newtonzinho a mais, 0,001 newton a mais.
praticamente igual ao peso, né? Na iminência ali. Então, essa força aqui no lugar de F, você vai colocar o quê? Peso, porque a força é igual ao peso, tá? Aí o trabalho para ele levantar daqui até lá em cima vai ser o trabalho da força-peso, que inclusive você pode, em módulo, você pode falar mgh. Ao invés de jogar nessa fórmula aqui, ó, você poderia escrever mgh, que é a mesma coisa. Claro, a força não é o peso. Então, ó, trabalho igual. Força é o peso, que é m vezes g. E a distância é a altura. E aqui o quociente θ é 1. Porque a distância é para cima, que ele vai levantar, né? E a força também é para cima. Então, deu justamente mgh, né? O m é 200. A massa é 200, né? Gravidade é 10, embora não tenha falado em questão aqui, mas a gravidade é 10. E a altura é 2. E 1 é o cosseno de θ. Então, aqui deu quanto? 2.000 joules. 2.000 joules. Ok? Para que fazer isso, professor? Que agora você vai entender aqui, ó, o que é potência. Potência é a rapidez com que se realiza trabalho. Como assim? Ó, vou te dar um exemplo. Quando você estava nas aulas e você chegava ali na aula, sei lá, 10 minutos faltando para começar a aula. Eu via alguns alunos subindo devagarzinho aquelas escadas para chegar no piso superior, né? Vamos supor, 3 metros de altura. Então, para subir 3 metros de altura, todos subiam 3 metros de altura, todo mundo, para chegar até na sala de aula, certo? Vamos supor, 3 metros. E vamos supor que dois desses alunos tenham a mesma massa, o João e o Felipe. O João tem 70 quilogramas, o Felipe também, 70 quilogramas. Para subir 3 metros de altura, com velocidade constante. Só que é o seguinte, um está correndo, outro está andando. Porque um chega 10 minutos antes, outro chega em cima da hora atrasado, ele tem que correr, porque senão chega atrasado. Pergunto, qual que é o trabalho realizado por cada um? É o mesmo, não é? O trabalho é o mesmo. O trabalho seria a massa dele 70, 10 da gravidade e 3 da altura. Seria 2.100 do João e do Felipe. É o mesmo trabalho dos dois. É o trabalho de subir escadas. Ok. Agora, tem uma diferença em relação ao tempo. Um corre para subir as escadas, que é o Felipe, ele sobe no intervalo de tempo menor do que o João. O João anda devagarzinho. Então, o Felipe tem uma potência maior. Ele até se cansa mais, porque ele realiza o mesmo trabalho no menor intervalo de tempo, entende? Então, tendo um menor intervalo de tempo, olha para minha tela. Tá vendo? Você vai ter uma maior potência. A potência é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais rápido fizer, menor o tempo, maior a potência. Da mesma forma, uma máquina que realiza um certo trabalho no menor tempo. Tem duas máquinas que realizam o mesmo trabalho. Qual que você vai querer comprar? Aquela que realiza no menor tempo. Ela é mais potente do que outra menos potente. Ok? Então, pronto. Você entende a relação de potência com o tempo. Potência é a rapidez, está vendo delta T? É a rapidez com que se realiza um trabalho. Quanto mais rápido, maior a potência. Beleza. Entendido isso, gente? É bom entender isso direitinho, que é potência. Porque fazer conta é fácil. Agora é só jogar na fórmula, ó. Quanto que é o trabalho? 2.000. Que a gente acabou de encontrar. 2.000 joules. O tempo, falou que é 1 segundo. Então vai dar 2.000 joules por segundo. Pronto, acabou. Essa unidade, ó. Joules é de trabalho. Segundo é de tempo. Pronto, 2.000 joules por segundo. Aí, como eu disse lá na aula gravada, tem uma unidade especial em homenagem ao físico chamado James Watt. Nós damos o nome de joules por segundo, batizamos de watt, ou watts, né? Alguns falam watts, 2.000 watts, ou 2.000 watts. Eu poderia escrever 2 kW, né? 2 kW. Beleza? Tranquilo? Entendido isso? Essa foi a 21.
Vamos para 22? Alguma dúvida? A 22 até começamos a fazer. Nós já lemos essa parte aqui de roxa. Aí vimos então que o trabalho restante é zero, certo? Ótimo. Então fala assim, ó, dispõe-se de um motor com potência útil de 200 watts para erguer um fardo de massa 20 quilogramas. Então, imagina aí um saco de arroz, por exemplo, de 20 quilos, né? E aí você tem que erguer uma altura de 100 metros. Ixi, muita coisa, né? 100 metros é um prédio, né? Tá bom, você tá colocando lá no alto de um prédio de 100 metros de altura, você tem um motor lá em cima puxando por uma corda, puxando um elevador, sei lá, essa massa, ok? Onde a gravidade é 10. Aí suponha que o fardo parte do repouso e volta ao repouso. Calcule o trabalho desenvolvido pela força aplicada pelo motor. Então, a primeira coisa, quer saber o trabalho. E na letra B, quer saber o tempo. Beleza? Bom, o trabalho, mesma coisa que nós fizemos ali, ó. Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Ou simplesmente mgh. Pode ser mgh? Posso escrever mgh então? Trabalho igual a mgh. Então vai ficar que a massa é igual a 20, gravidade é 10, altura é 100. Então o trabalho vai dar 2 com 4 zeros. 20.000 joules, ou seja, 20 quilojoules. 20 quilojoules. Pronto, o trabalho, muito fácil. Pega a fórmula de potência aqui agora. Vou até copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Duplicar, pronto. Potência, trabalho sobre o tempo. Quanto é o trabalho? O trabalho é 20 quilojoules. 20.000, né? 20.000 joules. E o tempo E o tempo eu não sei. Eu sei a potência. Então calma aí. Vamos substituir. Opa, foi demais. De novo, pega essa fórmula de potência, duplica, põe aqui. Tá, aí qual que é a potência? A potência ele falou, potência é 200 watts, potência da máquina, do motor, né? 200, então eu vou substituir. Vai ficar assim, 200 igual. O trabalho eu acabei de encontrar, que é 20.000. E o ΔT eu quero saber. Então o que eu estou fazendo? Estou substituindo nessa equação a potência e o trabalho. Pronto, acabou. Então você encontra o ΔT. Então ΔT igual a 100 segundos. 1 minuto e 40 segundos. Para subir esse fardo aí de 20 quilogramas. Beleza? Então é isso, ó. Agora vamos para 23. Dúvidas na 22? Tranquila, né? Então a letra A foi essa parte inicial e a letra B essa aqui, ó. Bom demais. Vamos para frente então, 23. Ó, falando mais uma coisinha aqui na 22. Falando de motor, Então, os motores, os eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, você já observou que tudo tem a relação de tantos watts de potência? Som, aparelho de som, enfim, tantos watts ou tantos watts de potência? Potência. Para você entender melhor, mais um pouquinho, ó, para entender mais um pouquinho, para entender melhor. Seria o trabalho sobre o tempo, rapidez com que se realiza o trabalho. Trabalho e energia, trabalho é transformação de energia, não é? Transformação de energia. Então a gente poderia entender trabalho aqui como sendo energia. É algo muito similar, tá? É algo muito próximo. Não é à toa que a unidade é a mesma. Trabalho é joules, energia também em joules. Não é à toa que na terceira série do ensino médio, você vai ver que a fórmula de potência, potência elétrica, a gente está estudando potência mecânica. A potência elétrica vai ser energia elétrica
dividido pelo tempo. Ao invés de ser trabalho pelo tempo, é energia sobre o tempo. Veja a proximidade de trabalho com energia, né? Trabalho é a transformação de energia. Então, você transforma energia elétrica em energia mecânica no liquidificador, por exemplo, tá? No ventilador, por exemplo. Então, é a transformação de energia elétrica em mecânica. Em um certo tempo, você tem a potência. Por exemplo, potência de um liquidificador, 100 watts. Ou outro que é 200 watts. Então, 200 watts é mais potente, né? Do que o de 100. Ele gasta mais energia, ele transforma mais energia num certo intervalo de tempo. Ele é mais forte, inclusive, tá? Beleza? É potência de um micro-ondas, 1000 watts de potência. Então, ele transforma uma certa energia elétrica em energia de agitação ali das moléculas de água, certo? Os micro-ondas, para que o alimento venha esquentar. Potência do chuveiro, 4.000 watts de potência, 6.000, 8.000 watts de potência. Então, ele transforma aquela energia elétrica em energia térmica para esquentar o resistor ali do chuveiro, né, que alguns falam resistência. Ok? Então, é isso. Então, você entende melhor ainda o significado de potência. Na segunda série do ensino médio, vocês vão ver outra fórmula de potência, né? Que é análoga a esta, que seria, ao invés de trabalho pelo tempo, seria quantidade de calor pelo tempo. Quantidade de calor. Aí você vai ver lá na calorimetria. A quantidade de calor dividido pelo tempo, isso é potência. Tá bom? Júlia tem uma pergunta. Por que a cinética é zero? A internet caiu. Aqui, Júlia, ó, a cinética é zero, tanto inicial quanto final, porque parte do repouso e volta ao repouso. Repouso, velocidade é zero. A energia cinética é mv quadrado sobre 2. Então, se a velocidade é zero ao quadrado vezes qualquer coisa, isso dá zero. Aí, por isso que eu escrevi que a variação é zero, que seria a final que é zero, menos a inicial que é zero. Entendeu? E aí, com isso, a gente conclui que o trabalho resultante é zero. Na verdade, eu falei disso aqui para agora, na questão 23, na verdade, a gente usar mais isso, ó. Que o trabalho resultante é zero, então a resultante é zero. Quando fala velocidade escalar, então nem tem, mas o negócio que puxa tem velocidade. Sim, mas não importa. Sabe o percurso? Quando você usa essa fórmula aqui, ó, trabalho da resultante, a variação da energia cinética, importa apenas a energia cinética final e a energia cinética inicial. Boa pergunta sua, ó. Mas a explicação é, não depende lá no meio quanto é de energia, se for a 1000 km por hora e depois voltou para zero de novo. Importa é a variação de energia cinética. Então, teve variação? Bom, ao longo do caminho, sim. Mas essa fórmula aqui é você pegar só final e só inicial. Pega a final, pega a inicial, diminui uma da outra. Deu zero. Beleza, então o trabalho é zero. Mas não que alguma coisa, talvez o trabalho é resultante. Não que alguma coisa, tipo motor, não esteja realizando o trabalho. Porque o motor, assim como o halterofilista, ele puxa para cima, aqui, ó, aquele peso ali, aquela massa, a resultante é zero. Mas não o trabalho da pessoa é zero. A pessoa tem um trabalho para levantar. Assim como o peso tem um trabalho, o contrário, né, da força-peso. Né? Todo trabalho da força-peso é negativo e da força que a pessoa faz é positivo. Mas uma se cancela com a outra, entende? Inclusive utilizar a fórmula de trabalho MGH, que seria igual em módulo do peso. E aí você vai entender isso direitinho agora, melhor ainda, beleza? Nessa 23, ó. Quando fala assim, velocidade escalar constante, o que é isso? Não tem aceleração. Se a velocidade é constante, não tem aceleração, então a resultante é zero. Ok. Então o trabalho da resultante é zero. Tá. Mas quais forças tem atuando aqui no objeto? Tem a força aqui para cima, que seria tração, que eu vou colocar F, força. Seria a força do motor, né? E tem a força para baixo, que é a força peso. Aí eu pergunto,
Primeiro, quanto que é o peso? O peso, né? Massa vezes gravidade. A massa, ele falou na questão que é... Ele vai perguntar quanto que é a massa. Não, então para aí. Ó, vamos supor que o peso que a gente vai encontrar ainda, vamos supor que é igual a 20 newtons, tá? 20 newtons. Quanto que é a força que o motor aplica? Quanto que é? Quanto vai ser? 20 newtons também. Por quê? Porque uma cancela com a outra. Por quê? Porque falou na questão que a velocidade é constante. E assim sendo, a resultante é zero. Primeira lei de Newton, a resultante é zero, vai subir com velocidade constante. Ou descer, né? Com velocidade constante. Inércia, né? Os corpos ou ficam parados, quando a restante é zero, ou continuam em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, portanto, assim nesse estado de movimento. Ó, um gerador elétrico, suposto ideal, é adicionado pela queda de um bloco de massa m que cai sob a ação da gravidade, com velocidade escalar constante de 5 metros por segundo. Sabendo que a potência fornecida pelo motor é usada para acender uma lâmpada, então quer dizer que a potência do motor é usada para acender uma lâmpada de 100 watts. Aqui é a lâmpada aqui, ó. Então você gira aqui, essa energia mecânica é transformada em energia elétrica, aí você acende o motor. Ok. A gravidade é 10. E despreze quaisquer forças resistentes. Ok. Calcule o valor da massa. Quanto que é a massa? Aí eu expliquei na aula gravada, que vocês assistiram aí ontem, mas eu vou colocar aqui para vocês, ó, que é bem rapidinho, para você entender perfeitamente o que eu falei. Quando você tem a expressão do trabalho, que é aquela força vezes distância vezes cosseno do θ, quando o θ for 0 graus, tipo, a distância é para baixo e a força é para baixo, então o ângulo é 0 graus, o cosseno de zero é 1, não é? Então eu posso fazer o seguinte, a fórmula de potência não é trabalho sobre o tempo, substitua trabalho aqui, que é aquilo tudo, força, distância, cosseno, θ, bem aqui. Coloque essa fórmula de trabalho todinha aqui. Como vai ficar a fórmula de potência? A fórmula de potência vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui na frente primeiro. Vai ficar força, distância. Ó, distância, eu vou colocar aqui a ΔS, mesma coisa, né? Distância é ΔS, né? ΔS. Vezes 1, que é o cosseno de θ. Cosseno de θ vale 1. Por quê? Estou considerando, tá? Nessa situação, em que a distância, o ΔS, por exemplo, para baixo, e a força para baixo também, ou seria para cima, mesmo que seja 180 graus, como é o caso aqui, ó, a força para cima, e ele está descendo, vou colocar como módulo. Seria 1 ou menos 1, tá? O cosseno de θ. Seria 0 ou 180. Mas eu quero saber a potência, que seria basicamente, então, força vezes distância, força vezes ΔS. E o ΔT, que é debaixo da fórmula, eu vou deixar aqui. Aí veja o seguinte, que nós temos a expressão ΔS por ΔT, que é velocidade. Então, aquela expressão fica força vezes velocidade, média, ΔS por ΔT. Então, aqui seria uma potência média. Então, eu acabei de provar uma fórmula que nós vamos utilizar nessa questão, que é outra fórmula de potência, que partiu da potência original, que era essa aqui, ó, do entendimento original de potência, certo? Que é trabalho sobre o tempo. Rapidez com que se realiza o trabalho. Então, a partir dela, aí como o trabalho era isso, substituir, chegar a isso. Tá, isso eu falei na aula gravada. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa força aqui, que é igual ao peso, vamos escrever aqui, ó, ao peso, ou seja, massa vezes gravidade, e substituir aqui, nessa expressão, tá? E aí eu vou encontrar massa, que é o que perguntou a questão. Ele me deu potência, me deu velocidade, me deu tudo. Entende? Vai ficar 100 igual massa vezes 10 da gravidade,
e vezes 5, que é a velocidade. Então, eu estou substituindo, ó, deixa eu pôr de outra cor, deixa eu ver, rosinha. A força, aqui, a força, que é m vezes 10, porque é igual ao peso. Pronto, é isso, gente. O resto é só conta. Entendido isso? Corta isso com esse, aqui vai dar 10, aqui vai dar 1. Então, vai dar 10 dividido por 5, 2. Então, massa igual a 2 quilogramas. Acabou. E aí você tem também, beleza? Só com mais um comentário, se não tiver dúvida, que aí a gente encerra. É uma coisa que eu falei na aula gravada, mas só para fixar melhor. Você tem o seguinte, por exemplo, o motor de um carro. O motor de um carro tem uma certa potência média aí. E tem uma potência máxima, né? Uma potência máxima do motor. Então, considerando essa potência máxima, você acelera ali o máximo que você pode para colocar uma força no carro para ele arrancar e continuar com uma aceleração boa, né? Embora seja variável. Mas olha só, por quê? Porque a força é variável. Por que a força é variável? Porque a velocidade muda do carro. Então, olha, quando ele tem velocidade baixa, pequena, que quando ele está parado, ele vai começar a arrancar, a velocidade é pequena, 10, 20, 30 km por hora. A força dele é muito grande, força do motor sobre o carro. Ele arranca e muda bastante a velocidade no começo, tá? Para manter constante a potência do carro é constante. Tá, então quer dizer que velocidade pequena, a força é grande. Ok. À medida com que vai ganhando velocidade, ele vai passando de marcha, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Ele vai ganhando velocidade, está com 100 km por hora, quinta marcha na rodovia. A força do motor sobre o carro é pequena, porque a potência, lembrando, ela é constante. Então, se você aumenta a velocidade, você está diminuindo a força, para multiplicar os dois e manter o mesmo número potência, tá? Por isso que quando você vai ultrapassar ali né, seu pai, sua mãe, vai querer ultrapassar um carro na rodovia, tá de quinta marcha, com alta velocidade, a força do carro é pequena, a força do carro, do motor sobre o carro é pequena, e aí você tem que até diminuir a marcha para ter uma alta rotação, diminuir a marcha para a quarta marcha, talvez até para a terceira marcha, que aí você consegue ultrapassar melhor aquele carro, o outro carro, né, o caminhão, etc. Tá bom? Então eu queria falar da relação aqui da força com velocidade, tá? Força com velocidade nessa fórmula. E relacionando com potência. Beleza? É isso. Alguma dúvida, gente? A gente encerra por aqui nossa aula. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou!